índios brasileiros. Tabajaras. Os tabajaras surgem das migrações tupis. Vindos do litoral de Alagoas e Sergipe, se fixaram na região da Serra de Ibiapaba, se estendendo por toda a região do atual estado do Ceará até o estado da Paraíba. Nessa região, viviam muitas outras tribos, que eram subordinadas aos tabajaras. Seu nome se origina do tupi, taba, senhor, mais jara, aldeia, sendo assim, senhor da aldeia. Tinham como inimigos a tribo dos potiguaras, que eram mais numerosos, o qual só conseguiram derrotar depois de uma aliança com os portugueses, onde ajudaram na fundação da cidade de João Pessoa e, como prêmio, receberam 3 sesmarias que juntas tinham uma dimensão que ia do rio Gramame até o rio Abiaí, no litoral sul da Paraíba. Com esse histórico de alianças com os portugueses, os tabajaras eram vistos como leais, valentes, fortes, com ações de tanto valor, destreza, ousadia e esforço. Foram uma das primeiras tribos a se miscigenar, logo, uma das primeiras a desaparecer. Além de viverem da caça, coleta de frutas e da pesca, os índios plantavam principalmente mandioca, milho e feijão. Poucos tinham cabelos brancos e nenhum chegava a ser calvo. Por hábito, arrancavam os pelos do corpo, inclusive sobrancelhas e barba. Eram vaidosos quanto às honrarias e bastante supersticiosos e desordenados no beber, algo que se iniciavam desde os 7 anos. Suas festas eram animadas com flautas e tambores, porém, poucas lendas dessa tribo são conhecidas devido à colonização missionária, preocupada em apagá-las ou substituí-las. A nação tabajara, entre todas as do Brasil, é a de melhor juízo. Todas as decisões eram tomadas em forma de consultas e, para tanto, havia no centro de cada aldeia uma casa-parlamento. Ali os interessados, especialmente fidalgos e velhos, armavam suas redes e debatiam até que chegassem a um acordo. Geralmente, os debates eram longos, cabendo ao principal decidir sobre o que haviam de fazer. As aldeias eram estruturadas com o principal ou maioral, fidalgos e velhos, havendo uma hierarquia de feiticeiros em cada grupo que se formava em aldeia. O local escolhido para a construção de suas habitações era a sede do aldeamento, por 5 ou 6 anos, quando construíam novas aldeias, que recebiam o nome da anterior. As cabanas eram construídas todas sem separação. As missões dos jesuítas e as constantes perseguições limitaram logicamente esse costume. Entre os tabajaras bastava a licença do pai ou do irmão, para que se considerassem casados sem cerimônia e sem indissolubilidade. Os filhos não eram sustentados até se casarem, o que acontecia em idade de 9 e 10 anos. Os esposos podiam ser repudiados tanto pelo homem como pela mulher. A poligamia, porém, era privativa do homem, que podia ter tantas mulheres quantas pudesse sustentar, sendo alguns deles encontrados com 40 ou 50 mulheres. Mas havia a mais querida, a quem cabia coordenar o trabalho. Das demais, alguns casavam com 2 irmãs e muitos com suas cunhadas, pois era obedecida cegamente a lei segundo a qual o irmão vivo ficaria com a mulher do irmão morto. O poder espiritual representou sempre a maior dos poderes. O poder do feiticeiro era imenso. É, assim, explicável. Atitude de neutralidade, um tanto quanto hostil, com que esses dirigentes espirituais acolheram os missionários. De início, a maioria dos índios reagiu contra a catequese, sendo os que frequentavam as capelas, ironizados. Os velhos afirmavam que só batizaram quando Deus encarnasse. Uma segunda vez, acreditavam na existência de 3 aldeias embaixo da terra, para onde iriam. Depois de mortos, assim, de algum modo, acreditavam na encarnação, uma outra vez, sob certas condições.
Os tabajaras possuem o costume de enterrar seus mortos aonde sobrava o cadáver formado num bloco ou fardo numa posição que imitava a situação da criança no ventre materno. Depois de amarrado e apertado com cordão ou corda de algodão, era colocado num grande recipiente de cerâmica que era fechado e então enterrado num buraco fundo. Por outro lado, existe teoria de que o enterro era semelhante à das outras tribos que habitavam a Ibiapaba. Os ossos dos seus mortos eram cremados e misturados em fusões, enquanto a carne era comida pelos demais integrantes da tribo. Nesse ritual, o consumo de carne humana não se relaciona com a antropofagia, uma vez que o intuito deste era unir a existência do falecido com os outros, uma forma de pegar saúde dos falecidos da tribo. Os tabajaras costumavam ter no terreiro uma casa aberta para aqueles que chegassem de visita. Essa casa era próxima à moradia do Principaí. Ali estava armada uma rede, onde se deitava após um determinado cerimonial. O visitante, nessa cerimonial, era servido comida e bebida. Após isso, o principal passava a relatar com a presença de todos as glórias da tribo e suas glórias pessoais, especialmente das participações em combate. A sua fala era geralmente concluída com aplausos da aldeia. O visitante falava, após o acontecido, dos motivos de sua viagem. Havia música e dança, e no final eles eram oferecidos mulheres. Em 2010, cerca de 3.000 tabajaras habitavam comunidades próximas às cidades cearenses de Crateús, Poranga, Monsenhor Tabosa, Tamboril e Quiterianópolis. Em 2004, os tabajaras de Crateús conseguiram, através de sua luta, retomar cerca de 6.000 hectares de suas terras, que ficam na Serra de Ibiapaba. O local é chamado de Nazário, e lá estão residindo cerca de 10 famílias entre tabajaras e calabaças, enquanto aguardam a delimitação e demarcação da terra. Em 2007, formaram-se parcerias com órgãos indígenas, FUNAI, CIMI, APOIME, CNPI. Os tabajaras também passaram a receber o apoio da Universidade Federal e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Em 2008, ocorreu a mobilização do povo tabajara, que começava a se organizar para reconstruir sua identidade. E em 2010, ocorreu a entrega do relatório à FUNAI, e com isto, o reconhecimento dos órgãos oficiais da sociedade em relação à existência do povo indígena tabajara. Assim como todas as outras tribos indígenas brasileiras, os tabajaras foram praticamente dizimados e suas terras invadidas por garimpeiros, fazendeiros e madeireiros. Passaram a mendigar por políticas públicas e leis para poderem ter direito a uma mínima parcela daquilo que já foi deles e foi tomado pelo homem branco.